Tá afim de mais uma dica do método Overdrive? Vamos lá então, eu sou Mauli Botany e eu vou direto ao assunto que hoje é carreira, mais especificamente a sua carreira. Tenho certeza que você sabe que o que garante o seu futuro profissional são as suas habilidades. As habilidades que você desenvolve, as habilidades que você tem, são elas que tornam você atraente para a sua empresa, para a sua liderança. A tradução de habilidades em inglês é skills. E nós temos dois tipos de skills: soft skills e hard skills. Vamos ver as definições. Soft skills são habilidades interpessoais, competências relacionadas às aptidões pessoais para você interagir em ambiente de trabalho. São atributos que podem ser desenvolvidos, mas não são conhecimentos técnicos. Alguns exemplos: empatia, proatividade, comunicação eficaz, solução de problemas. Já hard skills são competências técnicas que você pode aprender por meio de cursos de formação ou certificações. Por exemplo, Excel avançado, gestão de pessoas, de projetos, edição de imagens e a língua inglesa. O famoso inglês, que eu não preciso com certeza te convencer de que é importante, mas a coisa é mais embaixo. Em muitos casos, cada vez mais, o inglês acaba sendo a hard skill mais importante, a habilidade mais importante de todas. Por quê? Porque a falta de inglês pode acabar anulando, deletando todas as suas hard skills e soft skills, todas as suas habilidades, quando você quer se candidatar a uma vaga, aquela vaga maravilhosa, aquele baita salário legal. Seu currículo é ótimo, você atende às necessidades, atende aos requisitos, mas você não tem inglês. E esse é um obstáculo que não dá para você superar, não tem como você transpor, porque você não fala inglês. Essa vaga já era. Então você vai ter que estudar inglês e resolver o problema. Exatamente por isso, eu vou aqui te dar algumas dicas para você acelerar o processo de aprendizagem e quero também evitar que você caia em certas armadilhas que existem aí no mundo do ensino da língua inglesa. Vamos lá então. O primeiro ponto é o seguinte: o português, a língua portuguesa, não pode ser proibida em sala de aula. E isso é muito comum, muito mais do que deveria ser. Quando você começa um curso de inglês sem saber nada ou sabendo alguma coisa, e o seu professor só fala inglês com você, e você ainda não sabe inglês, e aí ele não permite que você esclareça suas dúvidas, faça perguntas em português, ele diz que você tem que fazer essas perguntas em inglês, você fica quieto porque você ainda não fala inglês. Ou seja, em educação, seja lá do que for, quando a gente fala em aprendizado de adultos, professores e alunos precisam trocar informações, precisam conversar. Essa comunicação não pode estar interrompida, bloqueada de jeito algum. Imagine que a gente vai começar aqui um curso de violão. Eu sou professor, eu pego meu violão, te dou um violão, você nem sabe segurar porque nunca tocou violão, mas tem muita vontade de aprender. E a aula é assim, eu começo a tocar e digo para você sair tocando comigo. Uma hora ou outra você vai acabar aprendendo. Você aprende a tocar algum instrumento assim? Muito difícil, né? Por que seria diferente com o inglês? Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, é o que leva a gente para a área da carreira, do trabalho. Eu dou aula do mundo corporativo há mais de 25 anos. Se eu tivesse bloqueado o português em sala de aula, eu não teria ajudado em nada todos esses alunos que eu tive nesse tempo todo. Por quê? Alguém que trabalha numa empresa na qual o inglês é necessário, sempre vem para a aula de inglês, e a aula de inglês tem que estar atrelada ao seu trabalho, às suas atividades. Vem para a aula e fala, pessoa que ainda não está falando inglês, mas precisa mandar um e-mail em inglês. Vem e precisa descrever um processo, por exemplo. Então ela vem para o professor, pergunta para ele como descrever esse processo. O professor vai fazer o quê? Vai ajudar a redigir esse e-mail, vai descrever esse processo, o aluno envia esse e-mail, problema resolvido. Momentaneamente,
Depois ele vai estudar, ele vai melhorar e vai começar a se virar sozinho. E o professor vai estar lá para aprimorar o inglês dele e para funcionar como uma espécie de consultor, que é esse o trabalho de um professor que dá aula para pessoas que trabalham em empresas. Com o tempo, o inglês vai ser cada vez mais utilizado até o ponto que a aula vai ser 100% em inglês, mas de forma natural, sem traumas, sem forçação de barra. E o aluno jamais pode ser proibido de falar português. Eu tenho alunos que falam super bem inglês, mas que precisam explicar em português um processo, alguma peça, para que eu tente passar para o inglês aquilo que ele está me descrevendo. Ou seja, não há problema nenhum nisso. Eu fui tradutor de filmes por 10 anos, te garanto. Traduzir não é problema algum, muito pelo contrário. Segundo ponto, estrutura antes de conteúdo. Faz total sentido, mas por estrutura, entenda o seguinte: tempos verbais antes de conteúdo. Por quê? Sem conjugar tempos verbais, você não se comunica. Se você não acredita em mim, tente conversar com alguém hoje só conjugando verbos no presente e no passado. Veja o que vai acontecer. É impossível levar uma conversa eficaz, significativa, conjugando 1, 2 ou 3 tempos verbais. Portanto, os tempos verbais têm que ser aprendidos o mais rápido possível. Você está começando o curso agora? Começou há pouco tempo? Se você não aprendeu todos os tempos verbais, diga para o seu professor: eu preciso aprender todos os tempos verbais o mais rápido possível. E como o português fazendo essa troca. Você tem que ser capaz de dizer: teria havido um problema, vai haver uma reunião amanhã, você devia ter falado com o cliente, seja lá o que for. Qualquer exemplo do dia a dia seu na empresa tem que ser trazido para a aula, e os tempos verbais são encarregados de fazer a ação acontecer. Sem tempo verbal não há ação. Portanto, vai por mim, aprenda todos os tempos verbais o mais rápido possível. Isso vai mudar todo o processo de aprendizagem do inglês. Fuja, feito o diabo da cruz, de livros com conteúdo definido, que são esses métodos convencionais. Tem um monte de livros divididos em lição, que já vem com tudo que você deve aprender. Se você, principalmente para você que trabalha em empresa, isso não funciona. O que funciona é a sua vida profissional vir para a aula. E os grupos não podem ter mais de 5 alunos. 4, 5, tá bom demais. Porque todo mundo tem que participar da aula. A sua aula de inglês, ela tem que ser feita para ensinar inglês, mas para te ajudar a escrever e-mails, relatórios, a se preparar para uma apresentação, corrigir apresentações, preparar você para uma viagem e você falar. Quando você conversar na sua aula de inglês, você vai contar o que acontece durante o seu trabalho. Você vai descrever o que aconteceu, você vai explicar situações. É assim que você se prepara para trabalhar em inglês. E o seu professor te ajuda no dia a dia, no seu trabalho, que esse é super importante, porque se você não tiver essa ajuda, capaz de você perder o seu emprego antes de falar inglês, e aí já era. Portanto, fuja dos livros com conteúdo definido. As aulas têm que focar na sua vida, no seu trabalho. Você precisa, se você não sabe ainda, tem vários casos, né? Você está na faculdade, não começou a trabalhar na sua área, ou você está numa empresa brasileira que não usa inglês, mas você não sabe ainda o vocabulário da sua área, ou você trabalha numa empresa multinacional e ainda tem dúvidas do vocabulário da sua área. Então, o que você deve fazer é mapear todo o vocabulário da sua área, anotar em algum lugar, algum documento, e aí sim vem um maior segredo: revisar esse material até que você perceba que você lembra praticamente de tudo que você tem nesse documento. Porque quando você for fazer uma reunião, vai escrever um relatório, vai viajar, vai conversar em inglês sobre o seu trabalho, sobre sua área de atuação, você tem o vocabulário na sua cabeça. É tão simples quanto isso. Basta, se você tivesse que falar sobre diversos assuntos, energia nuclear, ou seja lá o que for, aí seria um problema. Mas se a gente focar na sua área de atuação, né, no mundo corporativo, você vai ver que não é tanto vocabulário assim que você vai ter que gravar, mas tem que mapear e revisar. Isso leva a gente ao tal do listening. O que é listening? É você
conseguir entender o que as pessoas dizem para você. Então, tem o aspecto de fonética, de pronúncia, que a gente vai ver já já, e tem um outro aspecto que as pessoas geralmente não abordam. Se alguém está conversando com você e diz um monte de palavras que você nunca ouviu na sua vida, você também não vai entender. Então, para ter um bom listening, também você tem que ter um bom vocabulário. E eu volto ao ponto anterior. Mas tem zilhões de palavras. O nosso foco aqui, o meu foco sempre foi esse, e o foco desse vídeo também é esse. É carreira, emprego, sua área de atuação. Então, o vocabulário da sua área de atuação, como eu acabei de dizer, não é tão grande assim. Então, grave, aprenda a pronúncia dessas palavras e você vai acabar reconhecendo quando estiver conversando. Se você pronuncia direito essas palavras, as pessoas também vão te compreender melhor. E agora a gente vai para fonética, ou seja, pronúncia. Não pode ficar em segundo plano. Ao longo desses 25 anos de aula, eu tenho visto que as pessoas que me procuram, quer os que estão começando a falar inglês, os que já falam inglês, têm uma deficiência de pronúncia gigantesca, o que me leva a crer que a pronúncia fonética é bastante deixada de lado pelos cursos de inglês. Há regras. Tem um monte de regras de fonética. É só estudar que você dá um passo gigantesco à frente. Se você sabe as regras, você começa a entender melhor a fonética do inglês. Tem exceção também? Tem. Inglês é fácil? É uma língua difícil de você saber como se diz, pronunciar a palavra? Sim, até é mesmo. Mas tem regras. Se você aprender as regras, você sai na frente. Então, se você estuda inglês e não vê regras de fonética, peça para o seu professor. Vá atrás, porque elas vão mudar totalmente o jogo. Eu vou mostrar para você algumas palavras do dia a dia de empresas que a maioria dos brasileiros, eu estou falando tipo 95% das pessoas, falam errado, pronunciam errado. E aí, quem está falando com você não entende o que você quer dizer. Vamos lá. Primeiro é inventário. A maioria das pessoas pronuncia inventory, mas a pronúncia correta é inventory. Inventory. Capacidade. Muita gente fala capacite. Capacite. Capacite parece aquele negócio que você põe na cabeça quando vai andar de moto. A pronúncia correta é capacity. Capacity. Programa. Palavra super simples. Aí você me diz, não é possível que alguém erre a pronúncia de programa. A maioria das pessoas diz program. A pronúncia correta é program. Program. Quando você fala program, soa como problem, problema. E aí, se você não tem um bom domínio dos tempos verbais, de gramática, então suas frases são meio estranhas. Aí você, ao invés de falar program, fala program. No meio dessas frases erradas, fica impossível de um nativo, de uma pessoa que fala bem inglês, que um estrangeiro entender o que você está falando. Resultado, outra palavra simples, mas muita gente diz result. Inclusive fala re. Alguns falam result, mas é result. Result. Essa outra que no meio de uma frase, você pronunciando errado um monte de palavras, acaba confundindo. Veja essa sigla aí embaixo. Famoso KPI. Muita gente pronuncia KPI. Só que a pronúncia do K é K. Está no alfabeto. É por isso que você diz OK e não OK. Portanto, KPI é KPI. Simples. É simples de resolver. Só que tem que sentar, tem que estudar. Isso tem que ser cobrado de você durante as aulas. Você pronunciando direito, tendo uma pronúncia legal, né? Principalmente desse vocabulário importante para você. Sabendo conjugar tempos verbais, montar frases, né? Tendo o vocabulário da área, você começa a funcionar em inglês, sim, e rápido. O importante é o seguinte: cuidado com essas armadilhas, siga os meus conselhos, coloque esses pontos como parte da sua estratégia de aprendizado do inglês. Por quê? Se daqui a 2, 3, 4 anos você descobrir numa entrevista ou para arrumar um emprego ou dentro da sua área lá para
para uma promoção, descobrir que você, na verdade, não está falando inglês como você achava que estava, ou que o seu inglês não é bom o suficiente para essa vaga, ou muita gente descobre que não está conseguindo falar inglês mesmo. A pessoa nem entende o que ela está falando. É uma rasteira muito grande, é um trauma muito grande. Não dá para voltar no tempo. Portanto, siga os meus conselhos, fuja dessas armadilhas que eu garanto que os resultados virão. Legal? Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tô lá esperando você. E a gente se vê.